volta para o hospital e lendo uma mensagem. E me chamou muita atenção essa mensagem em cima dela, que eu estudo a minha reflexão. A mensagem se chama Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra, estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude, assiste ao declínio das forças físicas, prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Quando acorda no seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas já não pode. Lamenta-se inutilmente, porque não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer. Então, na verdade, o que nós vamos conversar hoje? É sobre o que a gente veio fazer aqui na Terra, a nossa tarefa, né? Porque todos nós, todos os dias, a gente se pergunta o que a gente podia ter feito, ou pelo menos deveria, né? O que a gente está fazendo, né? Para que a gente veio aqui? Por que a gente precisa passar por tantas coisas, né? Tantos sofrimentos, tantas confusões, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar, que ninguém aqui, absolutamente ninguém, veio aqui de férias prévias. Né? Ele estava lá no espiritual, passeando, os espíritos falam assim, vou te dar umas férias, você vai lá na Terra passear. Né? Não é o caso de ninguém, porque a Terra não é um lugar de passeio, não é um jardim para a gente se refazer. A Terra é uma universidade, uma escola. E nós todos, para podermos vir até aqui, esperamos muito tempo, estudamos, nos preparamos. E o importante disso tudo é que antes da gente vir, a gente foi exaustivamente preparado. Também ninguém aqui chegou lá e falou assim, eu quero ir amanhã. Não, não é assim que funciona. Para que a gente vá, a gente tem todo um treinamento para que a viagem valha a pena. Para que ela signifique alguma coisa para os outros que conviverão com a gente e para a gente mesmo. Então, a gente pegando um exemplo, a Narcisa lá do nosso lar, todo mundo aqui já ouviu falar do nosso lar, né? Então, lá no nosso lar tem a Narcisa, que é uma das mentoras do André Luiz, alguém que ensina as coisas para ele. Em determinado momento, ela conta para ele que ela trabalha nas câmaras de retificação, que é o lugar que vai receber os espíritos que saem do umbral, que estão mais sofredores, né? Em condições mais difíceis. E que ela trabalha lá porque ela desejava muito vir à Terra numa tarefa de auxílio. Não era nem uma prova. Era uma tarefa que ela queria vir auxiliar algumas pessoas muito queridas. E a ministra Veneranda, que era responsável por todo o departamento, exigiu, eu achei interessante essa palavra no livro uma vez, né? A ministra exigiu que se ela quisesse vir à Terra, ela tinha que trabalhar por 10 anos nas câmaras de retificação, porque disse que ela não estava suficientemente equilibrada emocionalmente para ela poder descer. Então, ela tinha que fazer esse treino, essa preparação, para que depois ela pudesse vir à Terra. Agora, vocês imaginem, ela, a Narcisa, mentora de André Luiz, precisou ficar 10 anos nas câmaras de retificação. E nós não estamos em condição de ser mentores do André Luiz ainda. Quanto tempo tivemos de nos preparar para vir aqui? Né? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente ter essa noção que o que quer que esteja acontecendo na nossa vida, em torno de nós, nós fomos preparados para enfrentar essa situação. Nós temos todas as condições, fizemos todas as simulações, inclusive no André Luiz, eles falam que nós lá fazemos cursos contra o medo. Porque a espiritualidade considera que uma das coisas que mais nos atrapalham na nossa estadia aqui na Terra é o medo. Porque o medo, ele impede que a gente faça as coisas. A gente, quantas vezes, deixa de tomar uma decisão, eu tenho medo, deixa de fazer alguma coisa que a gente podia. Então, os espíritos são muito, muito, muito preparados para que eles cheguem aqui e não sintam isso. Mas, mesmo assim, todo mundo há de convir que não é fácil vir aqui. Não é fácil passar por todas essas coisas. Não é à toa que a gente recebe toda essa preparação. Né? O espírito, antes de vir, ele
questão 335, eles perguntam assim, será que o espírito pode, no último momento, recusar o corpo escolhido e desistir da reencarnação? Eles falam que até pode, mas sempre que ele recusa, ele sofre muito mais do que um outro que nem veio. Quer dizer, porque já imaginou fazer toda essa preparação, todo esse estudo, tudo isso, chega na hora, a gente desiste. Então, já é um sofrimento para o espírito lá. E aqui fala também a incerteza em que se encontra o espírito sobre o sucesso das provas que ele vai suportar na vida, é motivo de ansiedade antes da encarnação. E eles respondem, uma ansiedade muito grande, uma vez que as provas dessa existência ou retardarão ou adiantarão o seu progresso, de acordo com o que ele tivesse portado bem ou mal. Ou seja, a gente fica muito angustiado, porque a gente não sabe se vai vir aqui e vai dar certo, se não vai. Né? Então, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente tem uma outra visão, diferente de quando a gente está aqui. Né? E é muito simples a gente entender, porque lá a gente está cercado pela Narcisa, pelos amigos que vibram uma sintonia elevada, né? Então fica mais fácil da gente dividir esse tipo de pensamento. Né? Então, por exemplo, a gente fala assim, quando está no mundo espiritual, eu vou descer e eu nunca vou comer carne, imagina, porque aqui em cima eu já aprendi que não é uma coisa boa, mas quando a gente está aqui na Terra e passa na porta da churrascaria, fica completamente diferente, quando a gente sente o cheiro da carne. Então, porque a Terra é um lugar, a carne é só um exemplo, que a gente vai encontrar muitas coisas que nos fizeram cair em outras vezes e que lá no mundo espiritual não existem. Então é fácil, lá você se acostuma a não ter aqui. Né? Quantos que bebem e chegam lá, conseguem se recuperar, chega lá não tem a bebida. Então fica mais fácil da pessoa se acostumar, ela não vai conviver com outros que estarão bebendo em volta dela. Aí quando a pessoa volta, às vezes ela recai. Né? Existem histórias, por exemplo, tem um livro chamado Despertar de um Alcoólatra, de um homem que ficou 31 anos no mundo espiritual só em recuperação, fora o tempo que ele passou sofrendo. E a grande angústia dele no final, eu chorei muito quando eu li esse livro, cheguei no final, porque eu ficava imaginando a situação dele. Ele conseguiu se recuperar, ele criou um grupo de apoio, ele ajudava os desencarnados com esse problema, ele ajudava encarnados com esse problema, mas ele tinha muito medo, porque ele pensava assim, e se eu encarnar e eu não conseguir manter o que eu aprendi aqui? Se eu esquecer de tudo? Se eu recair de tudo? Então, é um medo muito grande que a gente tem como espírito de chegar aqui e cometer os mesmos erros que a gente cometeu, porque ninguém vem desejando fazer errado, a gente vem desejando fazer o melhor possível, né? E lá no mundo espiritual, a nossa visão é completamente diferente. As nossas perguntas são assim, a primeira, aonde estão as minhas fraquezas? Né? Então, quando a gente está analisando lá no mundo espiritual, estudando, dividindo com os colegas, a gente não vem aqui com outra razão senão se melhorar. Então, recentemente, eu substituí uma amiga que trabalha na evangelização dos adolescentes. E foi uma experiência interessante que a gente estava trabalhando sobre a escolha das provas. Então, os adolescentes estavam conversando como é que era, como é que escolhia. E eu falei assim, vamos dar um exemplo. Quem aí acha que tem alguma questão, algum problema que precisava muito resolver? Aí teve um que levantou o dedo e falou assim, eu sou muito ansioso. Eu precisava muito resolver minha ansiedade. Então, vamos fazer de conta que a gente está no mundo espiritual, dividimos os grupos, e vamos pensar alguma coisa que ajude ele a resolver, como se a gente estivesse pensando como curar a ansiedade dele. E aí o próprio menino, para minha surpresa, falou assim, professora, eu já sei o que eu precisava. Eu precisava de uma vida de um paralítico, porque aí eu ia ter que ter paciência, que todo mundo fosse buscar as coisas para mim, paciência do tempo dos outros, que eu não ia poder fazer por minha conta. Então eu acho que a solução para mim, para eu conseguir acalmar a minha ansiedade, era eu depender das outras pessoas para fazer o que eu quero, porque não ia ser no meu tempo, ia ser no tempo delas. Né? E eu fiquei muito impressionada, um menino de 16 anos falar isso. E assim, até tive uma confirmação, eu tenho um filho muito ansioso também de 10 anos, e a gente foi trabalhar num assunto parecido em casa, e ele me respondeu, o Estevão, ele me respondeu a mesma
escolhe que vai ter determinado problema de saúde, determinada pessoa na nossa família. Por quê? Porque aquilo que vai nos ajudar a aprimorar aquilo que a gente precisa. Só que aqui, em convivendo com os outros, a gente se esquece que veio aquilo que precisa de alguma coisa. E aí a gente começa a maldizer tudo, a reclamar, a amaldiçoar, achar que os outros são melhores, que estão sendo privilegiados e a gente não. Muitas vezes a gente que está passando por um problema é como se a gente estivesse fazendo um doutorado. A gente pegou uma prova que a gente já tinha capacidade de pegar. Né? E o mais interessante disso tudo é a gente pensar no tamanho da misericórdia divina. Porque a gente só passa pelas coisas quando a gente tem a condição de passar. Ninguém recebe uma prova que não tenha condição de passar, que não tenha condição de sair vitorioso dela. Quer ver um exemplo? Aquele do menino João Hélio. Vocês lembram? O menino que teve no Rio, que foi arrastado. E que mais me impressionou na época, que ele tinha saído do centro. Ele estava numa aula de evangelização, estava entrando na casa dele, e aí aconteceu, chegaram os ladrões, ele ficou preso e foi arrastado. Esse menino, um tempo depois, mandou uma carta para o Chico Xavier, que ainda era vivo, explicando que aquilo foi um momento pelo qual ele tinha esperado muito tempo. Porque ele, em outras vidas, na Roma antiga, ele tinha o hábito de, aos domingos, arrastar escravos, velhinhos, para fazer corrida daqueles carros que eles tinham na Roma antiga de cavalo. Então ele pediu que ele gostaria de experimentar essa prova. Ele queria passar por isso. E ele estava muito feliz, pedia à mãe dele que tivesse paciência, agradecia por ela ter recebido, né? E dizia que foi uma coisa muito boa para ele. Agora, se a gente parar para pensar, isso foi quanto tempo antes? Né? Isso foi na época do Cristo, 2000 anos mais ou menos. Vocês acham que uma pessoa ia passar 2000 anos sem reencarnar nenhuma vez? Não. Né? Normalmente, num prazo máximo de uns 100 anos, a gente volta, um prazo máximo. Né? Então, o que significa isso? Que esses 2000 anos era o tempo que ele precisava para estar pronto para passar por aquela prova e abençoá-la, dizer que foi uma coisa boa para ele. Isso é misericórdia divina. Então, quando a gente passa por qualquer coisa, por mais difícil que seja, é porque nós estamos no ponto. Só que às vezes a gente é teimoso e a gente acha que não está, a gente fica bravo, e a gente tende a considerar a vida da gente como a única coisa no mundo. A nossa personalidade vem de muito tempo e vai muito longe. Isso aqui é apenas uma roupa que a gente está usando. É apenas o uniforme de uma das muitas escolas pelas quais a gente vai passar. E a gente perde a noção quando chega aqui, quando encontra afetos, quando convive com as pessoas. E isso atrapalha a gente. Então a gente fica que nem tivesse num barco, no meio do mar, sem saber a direção. O que acontece com um barco parado no meio do mar? Que não sabe onde vai, ele roda. A gente tem que ter um foco. O que a gente veio fazer aqui? Por que a gente está aqui? Né? Qual o nosso objetivo? O que a gente precisa melhorar? Então, é importante a gente todos os dias se perguntar, né, que posição é essa que a gente está? Por que a gente foi colocado? Recentemente, eu encontrei uma pessoa, eu achei interessante, ela me contando uma história dela, ela falou assim, que ela não se conformava, ela estava muito revoltada, porque ela era uma técnica de enfermagem. E no hospital que ela trabalhava, tinha muitos médicos novos que tinham se iniciado agora e que não davam a devida atenção para aqueles
Evangelho ele fala assim dos obreiros do Senhor, que a gente tem que se unir para construir um mundo melhor. Né? Eles falam assim, unamos-nos para quando o Senhor chegar, encontrar a obra preparada, um mundo melhor. Ou seja, quando você já passou por muitas posições e é capaz de compreender isso, você é capaz de compreender melhor as pessoas que estão em volta de você, o problema delas, sem julgá-las tanto. A gente tem que sempre pensar o que quer que aconteça. Nós também já fizemos isso. Não foi agora, mas a gente não sabe quando. E quanto mais algo incomoda a gente, é porque está ligado a alguma coisa nossa. A minha psicóloga sempre brinca, assim, quando alguma coisa me incomoda, ela fala assim, o que é seu que está naquela pessoa? Né? O que você está vendo nela que você também faz? Então, a grande dificuldade que a gente encontra aqui, convivendo, é o conflito. Nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente, que agem diferente da gente, que têm ideias diferentes. Mas sem o conflito, será que a gente cresce? Será que a gente aprende a ouvir o que o outro tem a dizer? Porque se não houvesse conflito, não tinha troca de ideias. Às vezes é necessário conflito. É necessário você ver um outro lado, ver uma outra pessoa e se perguntar também. Será que a outra pessoa tem alguma coisa que ela tem razão? Né? Será que eu estou sempre certo? Né? O interagir com o outro. Então, o outro sempre tem alguma coisa a nos ensinar. Eu trouxe aqui uma reformulação de respostas de um site de psicologia que fala assim, que é importante a gente reformular as nossas respostas que a gente dá no dia a dia. Então, diz assim, os criadores de conflito dizem assim, eu estou certo e você está errado. Por que não dizer qual é a diferença do seu ponto de vista e do meu ponto de vista? Será que não tem nada no ponto de vista do outro que você possa olhar e falar, realmente, naquele ponto, o outro está certo. Eu posso aproveitar isso do que ele fala, né? Quando a gente diz assim do outro, aquela pessoa está sempre errada. Será que em algum momento ela não está certa em alguma coisa? Será que ela faz alguma coisa de bom? Né? Quando a gente diz assim, eu não posso, a gente fala, eu não quero, não me interessa, né? O que faria poder? O que faria interessar? Né? Eu tinha uma grande dificuldade quando era jovem, meu pai era muito rigoroso, muito radical, quando ele dizia assim, não vai, não adiantava ninguém argumentar nada, ele dizia assim, não importa. Eu odiava essa expressão, não importa. Quando ele falava, não importa, não havia meio de convencer. Né? Então, será que não havia um outro meio dele dizer assim, você pode, a menos que. Né? Então, falasse assim, você tira 10 em todas as provas, você estuda, desse alguma maneira de poder. Porque às vezes a gente é muito radical e não abre espaço para que as outras pessoas tenham como se expressar, né? Quando a gente diz assim, eles têm que aceitar isso que eu estou dizendo, né? Por que eles aceitariam? Isso que eu estou dizendo é bom para mim só? Ou é realmente bom para todo mundo? Que argumentação eu teria? Né? A gente também diz sempre assim, fulano, essa pessoa sempre faz isso. Será que é sempre mesmo? Ou só às vezes? Então, às vezes a gente generaliza e a gente acaba vivendo um problema que não existe. Criando uma coisa maior do que é uma ilusão. Porque aquilo não é real. Né? Então, lá em casa eles brigam comigo, são 4 filhos. Aí, às vezes, eu digo assim, porque vocês... Aí vem uma gente e fala assim, vocês não. Eu nem estava nesse bolo, eu estava lá dentro, porque vocês. Né? Então, é isso que acontece. A gente, às vezes, pega e generaliza as coisas que acontecem na nossa vida e fala, porque vocês, porque o mundo... Né? E não é. Às vezes foi só um momento. E a gente exagera. Porque a gente esquece que a gente está aqui para aprender. Na verdade, eu acho que a gente devia estar o tempo todo na vida com um caderninho de anotação, observando tudo que acontece com a gente. Tal situação, aconteceu isso, e eu reagi dessa forma. E em outra situação, eu reagi daquela outra. Porque a gente passa pela vida e a gente não estuda nada do que acontece com a gente. A gente não encara essa vida com a seriedade de quem está aqui aprendendo e se melhorando. A gente fica muito mais tempo descansando, né, e fazendo bobagem, pensando bobagem, do que realmente pensando o que a gente está fazendo aqui. Qual é a minha tarefa? Né? Por que eu vim aqui na Terra?
tinha chegado lá, mas agora ela estava a pé, o carro não tinha chegado. Então, não adiantou levar o carro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, no que a gente está investindo para o nosso futuro, realmente. Será que o meu futuro é juntar muito dinheiro e comprar um carro importado? Comprar uma casa de 5 andares, com jardins para todos os lados? Né? E o que isso vai mudar a minha história como ser espiritual quando eu sair daqui? E o que eu estou fazendo aqui que vai realmente mudar a minha história? Então é interessante essa parte, que a gente às vezes passa por ela e nem nota que ele fala que o homem do mundo. E os espíritos falam assim, olha, que o homem do mundo não é requerido dele, não é assim, procure viver com os homens da sua época como eles vivem. Se sacrifiquem até as necessidades, ou até mesmo as banalidades do dia a dia, mas façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas, não devem afrontar e nem brigar com esses espíritos. Sejam alegres, felizes, com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro dos céus, que conta os dias que faltam para o seu retorno. Ou seja, a gente está aqui, mas a gente tem que saber sempre o que é. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é lá. Eu estou aqui a serviço. Eu vim aqui para aprender em estudo e a serviço. Para fazer a minha parte e aprender o que eu ainda não sei. Então, e nós temos recursos para nos manter ligados o tempo todo com a nossa casa. Lá no mundo espiritual não tem celular, mas temos a prece. Quando eu faço a minha prece aqui, é como se eu ligasse o meu celular lá e eu peço ajuda. E assim eu vou enfrentando todas as dificuldades que vêm no meu caminho com essa ajuda de lá. Temos tantos livros para fazer leituras, temos os nossos pensamentos. Então os espíritos nos mostram só isso. O homem do mundo, ele pode viver naturalmente, mas sem se esquecer desses recursos. O recurso do cuidado que você leva no pensamento, cuidado com as coisas que você cria para você, os problemas que você exagera, né? Vamos pensar sempre assim, se estamos aqui, porque fomos preparados, temos condição de fazer, né? E nunca ficar pensando o pior que pode me acontecer. Às vezes, por um momento de fraqueza, a gente sacrifica tudo isso. Né? Nesse livro aqui se chama Suicídio e Suas Consequências, do Gerson Simões Monteiro. Tem uma história que para mim é que mais me impressiona, que é de um homem que era dono de uma grande empresa, uma loja de fazenda, uma fábrica de fazendas, e aí ele está muito endividado, ele fica muito desesperado e ele comete suicídio porque ele acha que ele não vai ter o dinheiro que ele precisa para pagar suas dívidas. E aí ele é resgatado no mundo espiritual, passa lá muito tempo, se vê fazendo. Quando passam assim uns 30, 40 anos, ele tem um desejo de ver aquela antiga fábrica, que era uma coisa tão importante para ele. Que fim levou a minha fábrica? Para surpresa dele, quando ele é trazido aqui, é o filho dele que está na presidência. A fábrica prosperou horrores. Todos estão muito bem, só ele que não está lá. Mas como aconteceu isso? Eles falam, pois é, 5 dias depois do seu gesto tresloucado, compraram uma partida muito grande de fazendas, que era 4 vezes o valor da sua dívida. Com esse dinheiro, sua família se refez e refez todo o negócio. Então, ele não soube esperar. Acho que o título da história é essa. Não soube esperar. Então, quantas vezes a gente se desespera por alguma coisa e não para pensar que aquilo tem uma razão de ser, para a gente estar passando por aquilo, um aprendizado. Né? Quando vier um problema muito difícil, a gente tem que se perguntar que lição que está por trás disso. O que será que a espiritualidade está querendo? O que será que eu programei para aprender aqui com essa situação que está me incomodando tanto, que está sendo tão difícil para mim? E o que eu posso? Porque geralmente, quando o problema acontece muitas vezes, né, porque ele tem alguma coisa para nos ensinar. Às vezes aconteceu lá em casa, aconteceu no trabalho, aconteceu entre os meus amigos, aí a gente fala assim, o mundo está de implicância comigo, olha só, todo mundo. Está acontecendo a mesma coisa em todo lugar, olha só, é marcação, só pode ser. Né? A gente pensa assim. Mas aí, uma hora
parar e fazer. Pensa, gente, o que será que tem em comum nessas três situações? Como será que eu me portei em cada uma delas? Que responsabilidade eu tenho? Que postura eu tive para que acontecesse a mesma coisa em cada uma dessas situações? E aí a gente vai achando as chaves do que a gente precisa aprender, do que não está muito bom, que precisa aperfeiçoar. Porque a gente vem aqui e a gente tem muita dificuldade primeiro de errar. A gente acha, né, que fingindo que não erra, a gente não erra. Né? Porque todo mundo finge que não erra. E na verdade a gente erra o tempo todo, porque todo aprendizado consiste nisso. No erro e no acerto. Semana passada eu tive uma reunião pedagógica lá na sala dos meus filhos. A canetinha daqui fica na cabeça. Então, aí eles desenharam uma pirâmide que eu achei muito interessante. E era assim, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa passagem aqui no mundo. Então a pirâmide é a pirâmide pedagógica. Falaram que ela também é pirâmide, na verdade é um triângulo, como disse meu filho. Mãe, tem nada de pirâmide aí, é um triângulo, tá bom? Então aqui nesta ponta estaria o professor, conforme ela disse na reunião. Né? Então o professor vai transmitir o conhecimento, aqui está o aluno, né? E aqui estão os pais, que seriam os fiscalizadores e os cobradores, porque eles iam ver o que o aluno está mandando para eles, né? Que está de acordo com aquilo. E os pais, por sua vez, incentivariam o professor que eles equipavam, né? Bom, o que é isso? Aqui estariam os nossos mentores. Eles é que nos mandam todo o conhecimento. Aqui estamos nós, os encarnados. Então a gente recebeu toda aquela preparação, todo aquele treinamento, tudo isso para a gente vir à Terra. E aqui no lugar dos fiscalizadores e cobradores está a vida, os acontecimentos. É isso que vai nos mostrar o que a gente absorveu daqueles conhecimentos todos. Porque a gente, quando sai de lá, a gente não tem noção do que realmente ficou na gente e do que a gente não reteve. Então, quando a gente, só na hora que a gente chega aqui, que a vida acontece e vem as situações difíceis, é que a gente vai ver o quanto aquilo ficou em nós. Tem uma parte do livro do André Luiz, do Nosso Lar de Novo, que eu achei muito interessante. A gente está estudando lá o Nosso Lar, do grupo que eu frequento, e aí eu fico catando os pedaços para utilizar nas palestras conforme eu estou estudando. Então, a volta dele em casa. Então, o André Luiz, depois de muito tempo, ele vinha pedindo há tanto tempo, ele passou tanto tempo, que quando ele chega lá, a primeira coisa que ele fala é que a filhinha dele, que era pequenininha, agora está, a caçulinha dele agora está em idade de se casar. Então, passou bastante tempo. E ele descreve a chegada dele na Terra, naquele momento, depois de tanto esperar, ele diz que ele chegou aqui ébrio de felicidade, tonto de alegria, tão feliz de respirar aquele ar e voltar. E aí ele leva o primeiro choque quando ele entra em casa e vê que os móveis estão diferentes. O quadro, aquela maravilha de quadro, que tinha a família toda reunida, o marido, a esposa, as criancinhas lindas, e ele faltava tirar. Não está mais na parede. Como que tirar aquele quadro da parede? Então ele fica chocado com a questão material. E aí ele vê a esposa dele saindo de um quarto com um homem, à primeira vista um médico, que ela muito preocupada. E aí ele descobre que ela tem um outro marido. E ele fala assim que um corisco é um raio, um relâmpago, não teria fulminado de tal forma, de uma forma tão violenta, quando ele descobre que a mulher dele tinha um outro marido. Que ela tinha mudado tudo dentro de casa em função desse outro marido. Mas aí, ele sozinho, na tristeza dele, ele fala assim, mas eu não consegui odiar. Ele diz até, eu gosto desses pedaços, porque eu gosto da palavra dele, ele fala assim, eu tive ímpetos de odiar, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Né? Então ele fica ali meditando, ele sofre, ele não consegue gostar, mas aquilo está doendo muito. E até que em determinado momento ele pensa assim, mas e se fosse eu que tivesse ficado? Será que eu ia gostar de ficar sozinha? Será que se ela não tivesse casado com ele, os meus filhos estariam hoje todos
ele, olha, nesse momento você tem que se lembrar de Jesus, né? O que Jesus falou? A recomendação para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, a única coisa que eu posso dizer é que quando a gente faz isso com verdade, dá muito certo. E aí ele fica pensando naquilo tudo, sofrendo, e vendo aquele homem doente, sem coragem de fazer nem nada para ajudar, tinha um obsessor, o homem passando mal, a mulher desesperada porque não queria ficar viúva de novo, e ele angustiado. Ele se lembra de uma coisa que ele aprendeu lá no mundo espiritual, que sempre que a gente está com algum problema, que a gente tinha que fazer que nem as abelhas, que elas vão de flor em flor e vão pegando um pouquinho do néctar. E essas flores seriam o quê? O que a gente aprendeu de bom com os amigos da gente, com as lições que a gente passou, né? Tudo que veio, que acrescentou para a gente. Ele começa a se lembrar e ele se lembra da Narcisa, que era lá a mentora dele. E ele se lembra, inclusive, que ele aprendeu com ela que se ele pensasse com vontade, ela era capaz de ouvi-lo lá no nosso lar. E ele experimenta, para a surpresa dela, ela vem de imediato. Logo em seguida, ela está lá. Aí ele conta o problema todo dela, o que a gente faz. Ela fala assim, o que a gente faz? Não perder tempo, vamos cuidar do doente. Aí ele começa a ficar agitado e pega as folhas da árvore de eucalipto, mistura com mangueira, e eles passam a noite inteira aplicando compressas naquele doente, aplicando pelos poros espirituais, pela respiração, e depois de muito sacrifício, no outro dia, ele está bem, se levanta da cama, a mulher está muito contente, e o mais bacana, o André está muito contente com ele mesmo. O que ele conseguiu fazer. Ele consegue olhar para eles e falar, eles são meus irmãos, eu não sou dono dela, ele é apenas alguém que está com ela, não tem que me apegar. O importante, o melhor de tudo é que eu consegui ajudar, eu consegui mudar. E essa é a maior alegria que a gente experimenta nessa vida. É a gente conseguir ir além dos próprios limites. A gente conseguir fazer aquilo que a gente prometeu que dava conta. E que a gente chega aqui e fala que por medo a gente não consegue fazer. A gente desiste, a gente fica fraco. Né? E essa alegria não tem nada que se compare. Eu acho que no mundo de hoje, o que está faltando para as pessoas é descobrirem essa potencialidade da capacidade que a gente tem. Não adianta você ganhar um vale-compras de todas as cidades, com o valor mais alto do mundo, comprar tudo que você quiser. Não vai preencher o seu vazio. Não adianta encher uma mesa de doce, salgado, você comer tudo. Não vai preencher o seu vazio. Não adianta beber um bar inteiro, usar muita droga, fazer todas as coisas que estão do lado de fora. O problema da nossa sociedade, de todo mundo, é o estágio evolutivo que nós estamos vivendo, que os espíritos chamam de dependência espiritual. O que é a dependência espiritual? É a gente buscar fora o que está faltando aqui dentro. Então fizeram uma pesquisa com algumas pessoas e perguntaram assim, o que você faz quando você está chateado? Cada um pensa por si. Então falou assim, eu canto, eu vou no cinema, eu bebo, eu como, eu compro, eu namoro, eu vou no centro tomar passe. Né? Todas essas posturas, na verdade, a gente está buscando do lado de fora alguma coisa para preencher o que está dentro. Quando, na verdade, quando a gente está chateado com alguma coisa, a única possibilidade da gente melhorar é a gente parar um pouco e se perguntar, por que isso está doendo tanto em mim? O que isso mexe comigo? O que isso afetou a minha trajetória aqui na Terra? Né? É algo que eu não consegui fazer, que eu achava que eu conseguia, algo que alguém falou e me deixou magoado porque me remete a um defeito meu que eu não queria ter. Né?
Importante a gente parar, olhar para cada pedra e pensar assim, por que eu tropecei nessa pedra? Porque ela era muito grande? Porque eu fiquei com preguiça de levantar a perna? Eu estava distraído e aí chutei a pedra? O que aconteceu para que eu tropeçasse nessa pedra? Porque tropeçar em pedra é o nosso dia a dia. É o nosso natural, não existe. Eu não conheço nenhuma pessoa, até hoje não conheci nenhuma, que esteja na terra e não tropece em nada, que não tenha nenhuma dificuldade. Então todos estamos aqui. Se todos estamos aqui, é porque tem uma razão para que a gente esteja passando por isso, né? Então a gente tem que perder a mania de jogar a nossa expectativa nas outras pessoas, né? A culpa é do outro que faz isso comigo, o outro que não melhorou, o outro que não evoluiu. A gente não veio aqui para cuidar da vida do outro, por mais querido que ele seja, né? Nós viemos para cuidar da nossa vida, cuidar daquilo que a gente está precisando para evoluir, né? A gente nasce sozinho e morre sozinho. É uma realidade. Não tem como, por mais que a gente adore a outra pessoa, não tem como você, cada um está no seu processo evolutivo. Você tem que trocar e tem que ter um espaço para que cada um cresça. O Khalil Gibran, no livro Profeta, fala assim que o cipreste e o carvalho precisam de um espaço. Porque senão, você já viu o tamanho de uma árvore do carvalho? O tamanho do tronco? Né? Então, se a gente colocar um cipreste do lado do carvalho, nenhuma das duas vai crescer. É preciso que as colunas tenham uma distância mínima para sustentar alguma coisa em cima. Então a gente tem que ter esse espaço. Se a gente se gruda demais no outro, exigindo do outro, querendo que ele seja igual a gente, querendo comandar a evolução do outro em vez da nossa, a gente acaba se confundindo, né? E não constrói nada sólido, nada que permaneça. Então é muito importante a gente não deformar o outro com a nossa expectativa, com a nossa vontade de que ele seja. O importante é a gente pensar na nossa mente quem somos nós, como homens do mundo, como obreiros do Senhor, que aqui estão para progredir, para melhorar. Né? O que a gente pode fazer? Hoje eu vinha na estrada e vi a placa, dizia assim, faça a sua parte para que a estrada funcione bem, alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei pensando até na estrada, porque se você não fizer a sua parte, não respeitar a velocidade, a sua pista, se você beber e dirigir, você está colocando em risco a estrada de todo mundo. Né? Até para que a estrada flua bem, cada um tem que cumprir a sua parte. E assim somos nós no mundo. Cada um cumprindo. Quanto mais eu me melhorar, eu investir no trabalho em mim mesmo, mais eu vou melhorar o que está em volta. Agora, melhorar o outro, eu não tenho como, eu não tenho como abrir a cabeça dele e colocar lá dentro. Até porque o grande problema é que a gente não é nada. A gente não sabe. Não é que a gente não é nada no sentido assim, depreciativo. É que a gente é muito pequenininho ainda. Esse outro filho meu que eu estava falando, que foi o Estevão, falou assim para mim, mãe, na escola eu só gosto de aula de educação física e de recreio. Eu falei, tá bom. Mas isso, apesar dele gostar, ele tem que estudar matemática, tem que aprender a tabuada, eu cobro a redação, eu cobro a caligrafia, eu cobro a letra dele. Por quê? Porque eu, como mãe dele, eu sei que lá na frente ele vai precisar disso. Mãe, por que eu tenho que estudar inglês? É muito chato. Tem que estudar porque vai ser importante para você. Então, muitas vezes, nós somos como meu filho lá. Ah, Deus, por que eu tenho que passar por isso? Eu só gosto do recreio. Só gosto do churrasco na casa dos meus amigos. Para que eu tenho que sofrer? Mas Deus criou a gente para que nos tornemos espíritos perfeitos, espíritos de luz. Sabe o que é melhor para a gente? Sabe que cada um pode dar de melhor. E a gente perde muito tempo, assim, de rabugices, né? De braveza, de não querer fazer, de não aceitar, ao invés de aproveitar tudo que vem, né? Então, eu tinha notado aqui dos completistas, que o André Luiz fala, é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades que o corpo terrestre oferecia. Nós desprezamos 50, 60, 70 e até mais das nossas possibilidades. Quer dizer, a gente vem aqui e a gente tinha mais de 70% de possibilidades de coisas a fazer que a gente
não faz. E volta para lá, às vezes ainda com mais dívida, né? Pelo desperdício das nossas forças, do nosso tempo. E Segue-se o Destino, ele volta a falar isso, ele vai num lugar chamado Instituto de Almas Irmãs. É um hospital escola também, que recebe cerca de 5 a 6 mil pessoas. Ele diz que lá, de cada 100 reencarnantes, 18 voltam vitoriosos, 22 melhorados um pouquinho, 26 imperfeitamente melhorados e 34 onerados com mais dívidas. Sendo que a reencarnação bem aproveitada, irrepreensível, de 5 em 1000. Eu não quero ser uma dessas que fica para trás. Eu vim aqui, eu tenho que aproveitar, eu tenho que conseguir, pelo menos, chegar lá no quase 5. A gente tem que fazer isso, porque foi para isso que a gente veio. É a mesma coisa que a gente lutar muito para conseguir uma bolsa de estudo numa universidade e chegar lá, num outro país, a gente ficar na festa das repúblicas, lá dos estudantes, e não estudar o que a gente tinha condições de estudar. Então a gente volta para cá atrasado, em vez de voltar com diploma, uma condição melhor, né? Então a gente tem que se pensar muito o que a gente veio fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui para aproveitar as nossas chances. Então, para terminar, eu queria contar a fábula do elefante, porque eu vi um livro do psicólogo, ele fala assim que as fábulas elas têm um poder mágico de entrar no coração da gente e fazer a gente pensar devagarzinho, sem querer, né? Então, a história do elefante era assim, ele vivia lá na floresta com os pais dele, e levava uma vida de elefante comum, lá no meio das manadas, passeando para lá e para cá, até que ele se enjoou e achou que era muito desagradável aquela vida, aquela rotina, sem fazer a mesma coisa. Ele queria ser sozinho, não queria ter pai e mãe controlando ele, viver na floresta, tomar banho de cachoeira. Aí ele começou a fazer uma brincadeira. Todo dia ele saía e se escondia em algum lugar. Aí achava onde ele estava e voltava. Até um dia que ele foi para muito longe. Ele se escondeu numa caverna, deu de noite, deu outro dia, não apareceu ninguém. Nossa, esquisito, ninguém me procurou. E agora? Ele ficou lá, esperando. Aí ele ouviu ao longe a manada indo embora, mas ele não sabia direito aonde que ele estava. Nossa, eles desistiram mesmo de mim. Ele foi ficando lá na caverna, até que um dia, quando ele acordou, tinha uma malha enorme em cima dele, umas correntes, ele estava preso. Nossa, e agora? Aí ele foi para o cativeiro. E lá no cativeiro eles queriam lançar ele e amarravam com uma corda muito grossa, com correntes e um poste de ferro, e ele ficava preso naquele cativeiro o tempo todo. E ele brigava, e quanto mais ele brigava, mais forte eram as amarras, até que lançaram ele e ele foi trabalhar no circo. Aí ele fazia lá o que mandavam, lá dançava no circo, rodava a bola na tromba e tal, e voltava, meio triste, porque era todo dia a mesma coisa que ele fazia, né? E aí de noite, eles amarravam ele numa cadeira de plástico, uma linhazinha fininha, que até parecia um fio dental. Mas o elefante não via que ele estava numa linha fininha. Ele pensava, olhava e achava que continuava amarrado pela corrente numa barra de